fenômeno qualquer, produzido num encanado, tem sempre como causa a imediata situação inteligente e moral desse encanado e uma relação com seus antecedentes, já que todas as existências são solidárias. Sem dúvida é um assunto de estudo para os que o testemunham, mas secundariamente é, sobretudo, para aquele que dele é objeto, uma provação ou uma expiação. Há, pois, o fato material, que é da alçada da ciência, e a causa moral, que pertence ao espiritismo. Mas, objetareis, como semelhante estado pode ser uma provação para uma criança dessa idade? Para a criança, não, seguramente, mas para o espírito, que não tem idade, a provação é certa. Achando-se, como encanado, numa situação excepcional, cercado de uma auréola física, que não passa de uma máscara, mas que deveria passar aos olhos de certa gente por um sinal de santidade ou de predestinação, desprendido durante o sono, o espírito se orgulha da impressão que produz. Era um taumaturgo de uma espécie particular, que passou sua última existência a representar uma santa personagem, em meio aos prodígios que se tinha exercitado a realizar, e que quis continuar seu papel nesta existência. Para atrair o respeito e a veneração, quis nascer, como criança, em condições excepcionais. Se viver, será um falso profeta do futuro, e não será o único. Quanto ao fenômeno em si, é certo que terá pouca duração. A ciência deve, pois, apressar-se, se o quiser estudar de visu, mas nada fará, temerosa de encontrar dificuldades embaraçosas. Contentar-se-á em considerar o menino como o peixe elétrico humano. Dr. Morel Lavallee. Um cura médium curador. Um dos nossos assinantes do Departamento dos Altos Alpes escreve-nos o seguinte: desde algum tempo se fala muito, no Vale do Queiras, de um vigário que, sem estudos médicos, cura uma multidão de pessoas de várias afecções. Há muito tempo que age assim, e dizem que augustas personagens o consultaram, quando era chefe de outra paróquia nos Baixos Alpes. Suas curas tinham dado o que falar, e dizem que, por punição, foi enviado como cura a La Chaupe, comuna vizinha de Abriès, na fronteira do Piemonte. Lá continuou a ser útil à humanidade, aliviando e curando, como no passado. Para os espíritas isto nada tem de admirável. Se vos falo do caso é porque no Vale do Queiras, como Alhures, ele faz muito barulho. Como todos os médiuns curadores sérios, nunca aceita nada. Segundo me disseram, S.M. a imperatriz herdeira da Rússia lhe teria oferecido várias notas de banco, que ele recusou, rogando que as pusesse na caixa de esmolas, caso as quisesse dar para sua igreja. Um outro indivíduo colocou um dia, disfarçadamente, uma moeda de 20 francos entre os seus papéis. Quando ele o percebeu, fez-lhe voltar, sob pretexto de novas indicações a lhe dar, e lhe devolveu o seu dinheiro. Uma porção de pessoas fala dessas curas de visu, outras não acreditam. Sei do fato através de pessoas que são as menos convenientes. Tinham denunciado cura por exercício ilegal da medicina. 2 policiais se apresentaram em sua casa para levá-lo à autoridade. Ele lhes disse: eu vos seguirei, mas, um instante, por favor, porque não comi. Almoçai comigo e me vigiareis. Durante a refeição, ele disse a um dos policiais: estás doente? Doente? Agora nem tanto, há 3 meses, nada digo. Pois bem, sei o que tendes, e, se quiserdes, posso curar-vos já, se fizerdes o que eu disser. Negociaram e a proposta foi aceita. O cura mandou suspender o policial pelos pés, de modo que suas mãos tocassem a terra e o sustentassem. Colocou sob sua cabeça uma tigela de leite quente e lhe administrou o que se chama uma fumigação de leite. Ao cabo de alguns minutos, uma cobrinha, dizem uns, um grande verme, segundo outros, cai na tigela. Reconhecido, o policial pôs a cobra numa garrafa e conduziu o cura magistrado, ao qual explicou o seu caso,
Após o que o cura foi posto em liberdade. Eu teria desejado muito ver esse cura, acrescenta o nosso correspondente, mas a neve de nossas montanhas torna os caminhos muito difíceis nessa estação. Sou obrigado a me contentar com as informações que vos transmito. A conclusão de tudo isto é que esta faculdade se desenvolve e os exemplos se multiplicam. Na comuna que vos cito, e em nosso vale, isto produz um grande efeito. Como sempre, uns dizem, charlatão, outros, demônio, outros ainda, feiticeiro. Mas os fatos aí estão, e não pude perder a ocasião para dizer a minha maneira de pensar, explicando que os fatos desse gênero nada têm de sobrenatural, nem de diabólico, como se tem visto milhares de exemplos, desde os tempos mais remotos, e que é um modo de manifestação do poder de Deus, sem que haja derrogação de suas leis eternas. Variedades. Os milagres do Boisdain. Do Progress Therapeutic, Jornal de Medicina, em seu número de 1º de março de 1869, dá conta de um fenômeno bizarro, tornado objeto de curiosidade pública no burgo de Boisdain, na Bélgica. Trata-se de uma jovem de 18 anos, que todas as sextas-feiras, de 1h30 às 4h30, cai num estado de êxtase cataléptico. Nesse estado fica deitada, braços estendidos, um pé sobre o outro, na posição de Jesus na cruz. A insensibilidade e a rigidez dos membros foram constatadas por vários médicos. Durante a crise, 5 chagas se abrem nos mesmos lugares onde se localizavam as do Cristo, e deixam gotejar sangue verdadeiro. Depois da crise, o sangue para de correr, as chagas se fecham e são cicatrizadas em 24 horas. Durante os acessos, diz o Dr. Belcourt, autor do artigo, o reverendo Padre Serafim, presente às sessões, graças ao ascendente que tem sobre a doente, tem o poder de despertá-la de seu êxtase. Acrescenta, todo homem que não for ateu deve, para ser lógico, admitir que aquele que estabeleceu as leis admiráveis, tanto físicas quanto fisiológicas que regem a natureza, também pode, à vontade, suspender ou mudar momentaneamente uma ou várias dessas leis. Como se vê, é um milagre em todas as suas regras, e uma repetição do das estigmatizadas. Como os milagres, segundo a Igreja, não são da alçada do Espiritismo, julgamos supérfluo levar mais longe a pesquisa das causas do fenômeno, e isto tanto mais quanto outro jornal disse, depois, que o bispo da diocese tinha interditado toda exibição. O despertar do Senhor Luís. No número precedente publicamos o relato do estado singular de um espírito que julgava sonhar. Enfim despertou, e o anunciou espontaneamente, na comunicação seguinte, Sociedade de Paris, 12 de fevereiro de 1869, Médium, Sr. Leymare, decididamente, senhores, malgrado meu, é preciso que eu abra os olhos e os ouvidos, é preciso que escute e veja. Por mais que negue e declare que sois maníacos, muito corajosos, mas muito inclinados aos devaneios, às ilusões, é preciso, confesso, apesar dos meus ditos, que finalmente eu saiba que não sonho mais. Acerca disto, estou certo, completamente certo. Venho à vossa casa todas as sextas-feiras, dias de reunião e, de tanto ouvir repetir, quis saber se esse famoso sonho se prolongaria indefinidamente. O amigo Jobard se encarregou de me edificar a respeito, e isto com provas sólidas. Não pertenço mais à terra, estou morto, vi o luto dos meus, o pesar dos amigos, o contentamento de alguns invejosos e agora venho ver-vos. Meu corpo não me seguiu, está mesmo lá, no seu recanto, no meio do esterco humano, e, com ou sem apelo, hoje venho a vós, não mais com despeito, mas com o desejo e a convicção de me esclarecer. Discerno perfeitamente, vejo o que foi, percorro com Jobard distâncias imensas, então vivo, concebo, combino, possuo minha vontade e meu livre-arbítrio, assim, nem tudo morre. Não éramos,
pois, uma agregação inteligente de moléculas e todas as salmodias sobre a inteligência da matéria não passavam de frases vazias e sem consistência. Ah! Crede, senhores, se meus olhos se abrem, se entrevejo uma verdade nova, não é sem sofrimentos, sem revoltas, sem retornos amargos. É, pois, muito verdadeiro. O espírito permanece. Fluido inteligente, pode, sem a matéria, viver sua vida própria, etérea, segundo a vossa expressão, semimaterial. Por vezes, entretanto, eu me pergunto se o sonho fantástico que eu tinha há mais de um mês não continua com peripécias novas, inauditas, mas o raciocínio frio, impassível de Jobard força-me a mão e, quando resisto, ele ri e se deleita em me confundir, todo contente. Cumula-me de epigramas e ditos alegres. Por mais que eu me rebele e me revolte, é preciso obedecer à verdade. O Desnoyers da Terra, o autor de Jean-Paul Chopard, ainda está vivo e seu pensamento ardente abarca outros horizontes. Outrora ele era liberal e terra a terra, ao passo que agora aborda e abraça problemas desconhecidos, maravilhosos, e, diante dessas novas apreciações, senhores, tende a bondade de me perdoar as expressões um tanto levianas, porque, se eu não tinha razão completamente, bem poderíeis estar um pouco errados. Desejo refletir, reconhecer-me definitivamente, e se o resultado de minhas pesquisas sérias me conduzir às vossas ideias, hei de esperar, mas já não será para me dar um tiro nos miolos. Até outra vez, senhores. Luiz Desnoyers. O mesmo espírito deu espontaneamente a comunicação seguinte, a propósito da morte de Lamartine. Sociedade de Paris, 5 de março de 1869, Médium, Sr. Leymare. Sim, senhores, nós morremos mais ou menos esquecidos, pobres seres, vivemos confiantes nos órgãos que transmitem os nossos pensamentos. Queremos a vida com suas exuberâncias. Fazemos uma multidão de projetos. Neste mundo a nossa passagem pode ter tido a sua repercussão e, chegada a última hora, todos esses ruídos, todo esse barulhinho, nossa soberba, nosso egoísmo, nosso labor, tudo é engolido na massa. É uma gota d'água no oceano humano. Lamartine era um grande e nobre espírito, cavalheiresco, entusiasta, um verdadeiro mestre na acepção da palavra. Um diamante puro, bem lapidado, era belo, grande, tinha olhar, tinha o gesto do predestinado, sabia pensar, escrever, sabia falar, era um inspirado, um transformador. Poeta, mudou o impulso da literatura, emprestando-lhe suas asas prodigiosas. Homem, governou um povo, uma revolução, e suas mãos se retiraram puras do contato com o poder. Ninguém mais que ele foi amado, estimado, bendito, adorado, e quando vieram os cabelos brancos, quando o desânimo tomou o belo velho, o lutador dos grandes dias, não lhe perdoaram mais um instante de desfalecimento. A própria França estava desfalecida e esbofeteou o poeta, o grande homem, quis menoscabá-lo, esse lutador de duas revoluções, e o esquecimento, repito, parecia enterrar essa grande e magnânima figura. Ele está morto e bem morto, pois o acolhi no além-túmulo, com todos os que o tinham apreciado e estimado, malgrado o ostracismo, do qual a juventude das escolas fazia uma arma contra ele. Estava transfigurado, sim, senhores, pela dor de ter visto os que o tinham tanto amado recusar-lhe o devotamento que, no entanto, ele nunca soube recusar em outros tempos, enquanto os vencedores lhe estendiam as mãos. O poeta havia se tornado filósofo, e esse pensador amadurecia sua alma dolorida para a grande prova. Via melhor, pressentia tudo, tudo o que esperais, senhores, e tudo o que eu não esperava. Mais que ele, sou um vencido, vencido pela morte, vencido em vida pela necessidade, esse inimigo inacessível que nos importuna como um corrosivo, e muito mais vencido hoje, porque venho inclinar-me ante a verdade. Ah! Se para a França hoje reluz uma grande verdade,
Se a França de 89, se a mãe de tantos gênios desaparecidos recomeça a sentir que um de seus mais caros filhos, o bom, o nobre Lamartine desapareceu, hoje sinto que para ele nada está morto, sua lembrança está em toda parte, as ondas sonoras de tantas lembranças comovem o mundo. Ele era imortal entre vós, mas muito mais ainda entre nós, onde está realmente transfigurado. Seu espírito resplandece, e Deus pode receber o grande desconhecido. De agora em diante Lamartine pode abarcar os mais vastos horizontes e cantar os hinos grandiosos que o seu grande coração havia sonhado. Pode preparar o vosso futuro, meus amigos, e acelerar conosco as etapas humanitárias. Mais que nunca poderá ver desenvolver-se em vós esse ardente amor pela instrução, pelo progresso, pela liberdade e pela associação, que são os elementos do futuro. A França é uma iniciadora, ela sabe o que pode, quererá, ousará, quando sua juba poderosa tiver sacudido o formigueiro que vive às expensas de sua virilidade e de sua grandeza. Poderei eu, como ele, ganhar minha auréola e tornar-me resplandecente de felicidade, ver-me regenerar por vossa crença, cuja grandeza hoje compreendo. Para vós Deus me marcou como uma ovelha desgarrada, obrigado, senhores. Ao contato dos mortos tão lamentados, sinto-me viver e em breve direi convosco na mesma prece, a morte é a glória, a morte é a vida. Luiz Desnoyers. Observação. Uma senhora, membro da sociedade, que conhecia particularmente o Sr. Lamartine, e tinha assistido aos seus últimos momentos, acabava de dizer que, depois de sua morte, sua fisionomia se havia literalmente transfigurado, que não tinha mais a decrepitude da velhice. É a essa circunstância que o espírito aludia. Nota. Esta foi a última edição sob a tutela de Allan Kardec, que desencarnou em 31 de março de 1869, passando, portanto, a responsabilidade da Revista Espírita aos seus continuadores, até o encerramento do corrente ano. Fim da nota. Ano 12, maio de 1869, número 5. Biografia do Sr. Allan Kardec. E ainda sob o golpe da dor profunda que nos causou a prematura partida do venerável fundador da doutrina espírita, que nos abalançamos a uma tarefa, simples e fácil para suas mãos sábias e experientes, mas cujo peso e gravidade nos esmagariam, se não contássemos com o auxílio eficaz dos espíritos bons e com a indulgência dos nossos leitores. Quem, dentre nós, poderia, sem ser taxado de presunçoso, lisonjear-se de possuir o espírito de método e organização de que se mostram iluminados todos os trabalhos do mestre? Só a sua pujante inteligência podia concentrar tantos materiais diversos, triturá-los e transformá-los, para os espalhar em seguida, como um orvalho benfazejo, sobre as almas desejosas de conhecer e de amar. Incisivo, conciso, profundo, sabia agradar e fazer compreendido numa linguagem simples e elevada, ao mesmo tempo, tão distanciada do estilo familiar quanto das obscuridades da metafísica. Multiplicando-se incessantemente, pudera até agora bastar a tudo. Entretanto, o cotidiano alargamento de suas relações e o contínuo desenvolvimento do espiritismo lhe faziam sentir a necessidade de reunir em torno de si alguns auxiliares inteligentes e preparava simultaneamente a nova organização da doutrina e de seus labores, quando nos deixou, para ir, num mundo melhor, receber a sanção da missão que desempenhara e coletar elementos para uma nova obra de devotamento e sacrifício. Era sozinho. Chamar-nos-emos legião e, por muito fracos e inexperientes que sejamos, nutrimos a convicção íntima de que nos conservaremos à altura da situação, se, partindo dos princípios estabelecidos e de incontestável evidência, nos consagrarmos a executar, tanto quanto nos seja possível e de acordo com as necessidades do momento, os projetos que ele pretendia realizar no futuro.
Enquanto nos mantivermos nas suas pegadas e todos os de boa vontade se unirem, num esforço comum pelo progresso e pela regeneração intelectual e moral da humanidade, conosco estará o espírito do grande filósofo a nos secundar com a sua influência poderosa, dado-lhe seja possível suprir a nossa insuficiência e nos possamos mostrar dignos do seu concurso, dedicando-nos à obra com a mesma abnegação e a mesma sinceridade que ele, embora sem tanta ciência e inteligência. Em sua bandeira, inscrever o mestre estas palavras: trabalho, solidariedade, tolerância. Sejamos, como ele, infatigáveis, sejamos acordemente com os seus anseios, tolerantes e solidários e não temamos seguir-lhe o exemplo, reconsiderando, quantas vezes forem precisas, os princípios ainda controvertidos. Apelemos ao concurso e às luzes de todos. Tentemos avançar, antes com segurança e certeza, do que com rapidez, e não ficarão infrutíferos os nossos esforços se, como estamos persuadidos, e seremos os primeiros a dar disso exemplo, cada um cuidar de cumprir o seu dever, pondo de lado todas as questões pessoais, a fim de contribuir para o bem geral. Sob auspícios mais favoráveis não poderíamos entrar na nova fase que se abre para o Espiritismo, do que dando a conhecer aos nossos leitores, num rápido escorço, o que foi, durante toda a sua vida, o homem íntegro e honrado, o sábio inteligente e fecundo, cuja memória se transmitirá aos séculos vindouros com a auréola dos benfeitores da humanidade. Nascido em Lyon, a 3 de outubro de 1804, de uma família antiga que se distinguiu na magistratura e na advocacia, Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, não seguiu essas carreiras. Desde a primeira juventude, sentiu-se inclinado ao estudo das ciências e da filosofia. Educado na escola de Pestalozzi, Yverdon, Suíça, tornou-se um dos mais eminentes discípulos desse célebre professor e um dos zelosos propagandistas do seu sistema de educação, que tão grande influência exerceu sobre a reforma do ensino na França e na Alemanha. Dotado de notável inteligência e atraído para o ensino, pelo seu caráter e pelas suas aptidões especiais, já aos 14 anos ensinava o que sabia àqueles dos seus condiscípulos que haviam aprendido menos do que ele. Foi nessa escola que lhe desabrocharam as ideias que mais tarde o colocariam na classe dos homens progressistas e livres pensadores. Nascido sob a religião católica, mas educado num país protestante, os atos de intolerância que por isso teve de suportar, no tocante a essa circunstância, cedo o levaram a conceber a ideia de uma reforma religiosa, na qual trabalhou em silêncio durante longos anos com o intuito de alcançar a unificação das crenças. Faltava-lhe, porém, o elemento indispensável à solução desse grande problema. O Espiritismo veio, a seu tempo, imprimir-lhe especial direção aos trabalhos. Concluídos seus estudos, voltou para a França. Conhecendo a fundo a língua alemã, traduziu para a Alemanha diferentes obras de educação e de moral e, o que é muito característico, as obras de Fénelon, que o tinham seduzido de modo particular. Era membro de várias sociedades sábias, entre outras, da Academia Real de Arras, que, em o concurso de 1831, lhe premiou uma notável memória sobre a seguinte questão: qual o sistema de estudos mais de harmonia com as necessidades da época? De 1835 a 1840, fundou, em sua casa, a Rua de Sèvres, cursos gratuitos de química, física, anatomia comparada, astronomia, etc., empresa digna de encômios em todos os tempos, mas, sobretudo, numa época em que só um número muito reduzido de inteligências ousava enveredar por esse caminho. Preocupados sempre em tornar atraentes e interessantes os sistemas de educação, inventou, ao mesmo tempo, um método engenhoso de ensinar a contar e um quadro mnemônico da história de França, tendo por objetivo fixar na memória as datas dos acontecimentos de maior relevo e as descobertas que celebrizaram cada reinado. Entre as suas numerosas obras de educação, citaremos as seguintes:
Plano proposto para melhoramento da instrução pública, 1828, curso prático e teórico de aritmética, segundo método de Pestalozzi, para uso dos professores e das mães de família, 1824, gramática francesa clássica, 1831, manual dos exames para os títulos de capacidade, soluções racionais das questões e problemas de aritmética e de geometria, 1846, catecismo gramatical da língua francesa, 1848, programa dos cursos usuais de química, física, astronomia, fisiologia, que professava no Liceu Polimático, ditados normais dos exames da Municipalidade da Sorbona, seguidos de ditados especiais sobre as dificuldades ortográficas, 1849, obra muito apreciada na época do seu aparecimento e da qual ainda recentemente eram tiradas novas edições. Antes que o Espiritismo lhe popularizasse o pseudônimo Allan Kardec, já ele se ilustrara, como se vê, por meio de trabalhos de natureza muito diferente, porém tendo todos, como objetivo, esclarecer as massas e prendê-las melhor às respectivas famílias e países. Pelo ano de 1855, posta em foco a questão das manifestações dos espíritos, Allan Kardec se entregou a observações perseverantes sobre esse fenômeno, cogitando principalmente de lhe deduzir as consequências filosóficas. Entreviu, desde logo, o princípio de novas leis naturais, as que regem as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Reconheceu, na ação deste último, uma das forças da natureza, cujo conhecimento haveria de lançar luz sobre uma imensidade de problemas tidos por insolúveis, e lhe compreendeu o alcance, do ponto de vista religioso. Suas obras principais sobre esta matéria são, o Livro dos Espíritos, referente à parte filosófica, e cuja primeira edição apareceu a 18 de abril de 1857, o Livro dos Médiuns, relativo à parte experimental e científica, janeiro de 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, concernente à parte moral, abril de 1864, o Céu e o Inferno, ou a Justiça de Deus segundo o Espiritismo, agosto de 1865, a Gênese, os Milagres e as Predições, janeiro de 1868, a Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, periódico mensal começado a 1º de janeiro de 1858. Fundou em Paris, a 1º de abril de 1858, a primeira sociedade espírita regularmente constituída, sob a denominação de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, cujo fim exclusivo era o estudo de quanto possa contribuir para o progresso da nova ciência. Allan Kardec se defendeu, com inteiro fundamento, de coisa alguma haver escrito debaixo da influência de ideias preconcebidas ou sistemáticas. Homem de caráter frio e calmo, observou os fatos e de suas observações deduziu as leis que os regem. Foi o primeiro a apresentar a teoria relativa a tais fatos e a formar com eles um corpo de doutrina, metódico e regular. Demonstrando que os fatos erroneamente qualificados de sobrenaturais se acham submetidos a leis, ele os incluiu na ordem dos fenômenos da natureza, destruindo assim o último refúgio do maravilhoso e um dos elementos da superstição. Durante os primeiros anos em que se tratou de fenômenos espíritas, estes constituíram antes objeto de curiosidade, do que de meditações sérias. O Livro dos Espíritos fez que o assunto fosse considerado sob aspecto muito diverso. Abandonaram-se as mesas girantes, que tinham sido apenas um prelúdio, e começou-se a atentar na doutrina, que abrange todas as questões de interesse para a humanidade. Data do aparecimento de O Livro dos Espíritos a fundação do Espiritismo que, até então, só contara com elementos esparsos, sem coordenação, e cujo alcance nem toda a gente pudera aprender. A partir daquele momento, a doutrina prendeu a atenção dos homens sérios e tomou rápido desenvolvimento.
Em poucos anos, aquelas ideias conquistaram numerosos aderentes em todas as camadas sociais e em todos os países. Esse êxito sem precedentes decorreu sem dúvida da simpatia que tais ideias despertaram, mas também é devido, em grande parte, à clareza com que foram expostas e que é um dos característicos dos escritos de Allan Kardec. Evitando as fórmulas abstratas da metafísica, ele soube fazer que todos o lessem sem fadiga, condição essencial à vulgarização de uma ideia. Sobre todos os pontos controversos, sua argumentação, de cerrada lógica, poucas ensanchas oferece a refutação e predispõe à convicção. As provas materiais que o Espiritismo apresenta da existência da alma e da vida futura tendem a destruir as ideias materialistas e panteístas. Um dos princípios mais fecundos dessa doutrina que deriva do precedente é o da pluralidade das existências, já entrevisto por uma multidão de filósofos antigos e modernos e, nestes últimos tempos, por Jean Reinaldi, Charles Fourier, Eugène Sue e outros. Conservara-se, todavia, em estado de hipótese de sistema, enquanto o Espiritismo lhe demonstra a realidade e prova que nesse princípio reside um dos atributos essenciais da humanidade. Dele promana a explicação de todas as aparentes anomalias da vida humana, de todas as desigualdades intelectuais, morais e sociais, facultando ao homem saber de onde vem, para onde vai, para que fim se acha na terra e por que aí sofre. As ideias inatas se explicam pelos conhecimentos adquiridos nas vidas anteriores, a marcha dos povos e da humanidade, pela ação dos homens dos tempos idos e que revivem, depois de terem progredido, as simpatias e antipatias, pela natureza das relações anteriores. Essas relações, que religam a grande família humana de todas as épocas, dão por base, aos grandes princípios de fraternidade, de igualdade, de liberdade e de solidariedade universal, as próprias leis da natureza e não mais uma simples teoria. Em vez do postulado, fora da Igreja não há salvação, que alimenta a separação e a animosidade entre as diferentes seitas religiosas e que ha feito correr tanto sangue, o Espiritismo tem como divisa, fora da caridade não há salvação, isto é, a igualdade entre os homens perante Deus, a tolerância, a liberdade de consciência e a benevolência mútua. Em vez da fé cega, que anula a liberdade de pensar, ele diz, fé inabalável só é a que pode encarar face a face a razão, em todas as épocas da humanidade. A fé, uma base se faz necessária e essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se tem de crer. Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é para este século. É precisamente ao dogma da fé cega que se deve ser hoje tão grande o número de incrédulos, porque ela quer impor-se e exige a abolição de uma das mais preciosas faculdades do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. O Evangelho segundo o Espiritismo, trabalhador infatigável, sempre o primeiro a tomar da obra e o último a deixá-la. Allan Kardec sucumbiu, a 31 de março de 1869, quando se preparava para uma mudança de local, imposta pela extensão considerável de suas múltiplas ocupações. Diversas obras que ele estava quase a terminar, ou que aguardavam oportunidade para vir a lume, demonstrarão um dia, ainda mais, a extensão e o poder das suas concepções. Morreu conforme viveu, trabalhando. Sofria, desde longos anos, de uma enfermidade do coração, que só podia ser combatida por meio do repouso intelectual e pequena atividade material. Consagrado, porém, todo inteiro à sua obra, recusava-se a tudo que pudesse absorver um só que fosse de seus instantes, à custa das suas ocupações prediletas. Deu-se com ele o que se dá com todas as almas de forte têmpera, a lâmina gastou a bainha. O corpo se lhe entorpecia e se recusava aos serviços que o espírito lhe reclamava, enquanto este último, cada vez mais vivo, mais enérgico, mais fecundo, ia sempre alargando o círculo de sua atividade. Nessa luta desigual não podia a matéria resistir eternamente.
acabou sendo vencida, rompeu-se o aneurisma e Allan Kardec caiu fulminado. Um homem houve de menos na Terra, mas um grande nome tomava lugar entre os que ilustraram este século. Um grande espírito fora retemperar-se no infinito, onde de todos os que lhe consolara e esclarecera lhe aguardavam impacientes a volta. A morte, dizia, faz pouco tempo, redobra os seus golpes nas fileiras ilustres. A quem virá ela agora libertar? Ele foi, como tantos outros, recobrar-se no espaço, procurar elementos novos para restaurar o seu organismo gasto por uma vida de incessantes labores. Partiu com os que serão os fanais da nova geração, para voltar em breve com eles a continuar e acabar a obra deixada em dedicadas mãos. O homem já que não está, a alma, porém, permanecerá entre nós. Será um protetor seguro, uma luz a mais, um trabalhador incansável que as falanges do espaço conquistaram. Como na terra, sem ferir a quem quer que seja, ele fará que cada um lhe ouça os conselhos oportunos, abrandará o zelo prematuro dos ardorosos, amparará os sinceros e os desinteressados e estimulará os tíbios. Vê agora e sabe tudo o que ainda há pouco previa. Já não está sujeito às incertezas, nem aos desfalecimentos e nos fará partilhar da sua convicção, fazendo-nos tocar com o dedo a meta, apontando-nos o caminho, naquela linguagem clara, precisa, que o tornou aureolado nos anais literários. Já não existe o homem, repetímo-lo. Entretanto, Allan Kardec é imortal e a sua memória, seus trabalhos, seu espírito estarão sempre com os que empunharem forte e vigorosamente o estandarte que lhe soube sempre fazer respeitado. Uma individualidade pujante constituiu a obra. Era o guia e o farol de todos. Na terra, a obra substituirá o obreiro. Os crentes não se congregarão em torno de Allan Kardec, congregar-se-ão em torno do Espiritismo, tal como ele o estruturou e, com os seus conselhos, sua influência, avançaremos, a passos firmes, para as fases ditosas prometidas à humanidade regenerada. Ano 12, junho de 1869, número 6. Variedades. Os milagres de Boisdain. Segundo artigo, vide a revista de abril de 1869. Sob esse título publicamos no número precedente a análise de um artigo do Progress Therapeutic, Jornal de Medicina, dando conta de um fenômeno singular que excitava no mais alto grau a curiosidade pública em Boisdain, Bélgica. Como se recordam, tratava-se de uma jovem de 18 anos, chamada Louise Lateal, que, todas as sextas-feiras, de 1h30 às 4h30, caía em estado de êxtase cataléptico. Durante a crise ela reproduz, pela posição dos membros, a crucificação de Jesus, abrindo-se as 5 chagas nos lugares precisos onde se localizavam as do Cristo. Diversos médicos examinaram atentamente esse curioso fenômeno, do qual, aliás, encontram-se vários exemplos nos anais da medicina. Um deles, o Dr. Goethe, enviou ao Petit Moniteur a carta seguinte, que reproduzimos sem comentários, apenas acrescentando que partilhamos sem reservas a opinião do Dr. Goethe sobre as causas prováveis dessas manifestações. A explicação dos curiosos fenômenos observados em Louise Lateal e relatados em vosso estimável jornal, o Petit Moniteur Universel do Soir, de sábado, 10 de abril de 1869, necessita do conhecimento completo do componente humano. Todos esses elementos, como muito judiciosamente fazeis observar, são devidos à imaginação. Mas, o que se deve entender por isto, senão a faculdade de reter impressões imaginadas com auxílio da memória? Como se recebem as impressões, e como, recebidas estas, explicar a representação fisiológica da crucificação? Eis, Senhor, as explicações que tomo a liberdade de vos submeter. A substância humana é uma unidade ternária, composta de 3 elementos ou, melhor,
de 3 modalidades substanciais: o espírito, o fluido nervoso e a matéria organizada, ou, se quiser, de 2 manifestações fenomenais solidárias, a alma e o corpo. O corpo é uma agregação séria harmoniosamente disposta dos elementos do globo. O fluido nervoso é a ação em comum de todas as forças cósmicas e da força vital, recebida com existência. Essas forças, elevadas ao mais alto grau, constituem a alma humana, que é da mesma natureza que todas as outras almas do mundo. Esta análise sucinta do homem, assim apresentada, busquemos explicar os fatos. Um estudo sério da catalepsia e do êxtase nos confirmou nesta teoria e nos permitiu emitir as seguintes proposições. Primeiro, a alma humana, espalhada em toda a economia, tem sua maior tensão no cérebro, ponto de chegada das impressões de toda sorte e ponto de partida de todos os movimentos ordenados. Segundo, o fluido nervoso, resultado da organização de todas as forças cósmicas e nativas reunidas, é a alavanca de que se serve a alma para estabelecer suas relações com os órgãos e com o mundo exterior. Terceiro, a matéria é o estojo, a célula múltipla e engrandecida, que se molda sobre a forma fluídica determinada e especificada pela natureza mesma do homem. Quarto, os órgãos não passam de mediadores entre as forças orgânicas e as do meio ambiente. Quinto, os órgãos estão sob a influência da alma, que os pode modificar de diversas maneiras, segundo seus diversos estados, por intermédio do sistema nervoso. Sexto, a alma é móvel, pode ir e vir, conduzir-se com mais ou menos forças sobre tal ou qual ponto da economia, conforme as circunstâncias e a necessidade. As migrações da alma em seu corpo determinam as migrações do fluido nervoso, que, por sua vez, determinam as do sangue. Ora, quando a alma da jovem Lateal estava em consonância similar, por sua fé, com a paixão do Cristo imaginada em seu sentimento, essa alma se lançava, por irradiação similar, sobre todos os pontos de seu corpo que, em sua memória, correspondiam aos do corpo do Cristo, por onde o sangue havia saído. O fluido nervoso, ministro fiel da alma, seguia a direção de seu guia, e o sangue, carregado de um dinamismo da mesma natureza que o do fluido nervoso, tomava a mesma direção. Havia, pois, a arrastamento do fluido nervoso pela radiação expansiva, centrífuga especializada da alma. B. Arrastamento do sangue pela radiação similar, centrífuga especializada do fluido nervoso. Sétimo, a alma, o fluido nervoso e o sangue então se põem em marcha consecutivamente a um fato de imaginação, tornando-se o ponto de partida de sua expansão centrífuga. Do mesmo modo se explicam a postura em cruz do corpo e de suas diversas atitudes. Abordemos agora os fatos contraditórios relativos à experiência do crucifixo de madeira ou de cobre e da chave. Para nós, a catalepsia é, seja qual for a sua causa, uma retração das forças vitais para os centros, assim como o êxtase é uma expansão dessas mesmas forças longe desses centros. Quando se punha um crucifixo na mão da jovem, esta centralizava suas forças para reter uma sensação afetiva em relação com sua fé, com seu amor pelo Cristo. Retiradas as forças para os centros, os membros não tinham mais a flexibilidade que lhes davam as forças no estado de expansão centrífuga, daí a catalepsia ou enrijecimento dos membros. Quando se substituía a cruz por outro objeto menos simbólico da ideia cristã, as forças voltavam aos membros e a flexibilidade retornava. Os fatos relativos à torção dos braços têm a mesma explicação quanto às infrutíferas tentativas de despertar por meio de gritos, pela movimentação dos braços, por agulhas perfurando a pele, ou pondo-se amoníaco sob o nariz. Não passa de fisiologia experimental relativa às sensações. A insensibilidade se deve a uma solução de continuidade mais ou menos pronunciada, mais ou menos durável entre os centros perceptivos e os órgãos do corpo impressionados, solução de continuidade devida a uma exagerada retração centrípeta das forças vitais,
ou é uma dispersão centrífuga muito forte dessas forças? Eis, Senhor, a explicação racional desses fatos estranhos. Ela será, espero, acolhida favoravelmente por vós e por todos os que buscam compreender o jogo da vida nos fenômenos transcendentes da biologia. Todavia, há um fato notável, que se deve admirar, e é por ele que terminarei esta bem longa comunicação. Quero falar do funcionamento da memória, malgrado o estado de insensibilidade absoluta resultante da catalepsia, do êxtase e da presumível abolição, por isso mesmo, de todas as faculdades mentais. Eis, creio, a única explicação possível deste fenômeno estranho. Há casos, na verdade muito raros, e o que nos ocupa está neste números, em que o exercício de certas faculdades persiste, a despeito da catalepsia, sobretudo quando se trata de vivas impressões recebidas. Ora, aqui, o drama da cruz tinha, sem qualquer dúvida, produzido uma impressão de tal modo profunda sobre a alma da jovem, que esta impressão havia sobrevivido à perda da sensibilidade. Doutora Galguete, D.M.P. Petite Moniteur Universel do Soir, 13 de abril de 1869. Ano 12, julho de 1869, número 7. O Conde Otávio. Lenda dos séculos chiques. Tal é o título de uma novela publicada no jornal Liberté, de 26, 27 e 28 de maio, pelo Sr. Victor Pavé, e que comporta a mais completa acepção das doutrinas espíritas e o detalhe de uma história absolutamente fundada sobre a intervenção dos espíritos. Dois seres belos e inteligentes, que não habitam os mesmos lugares e jamais se viram, estão desesperados com a vida e só veem desordem no mundo e nas inteligências. São grandes demais para as mesquinharias que entreveem e estão prestes a suicidar-se, um moralmente, o outro efetivamente. Dois espíritos que os amam, atualmente desencarnados, mas que lhes foram unidos na terra pelos laços do sangue, comprometem-se a salvá-los, agindo por inspiração sobre um encarnado, de que se apossam para operar o encontro e a união desses dois seres e, consequentemente, a sua salvação. O autor, que muito certamente estudou com seriedade as obras espíritas, descreve de maneira interessante e verdadeira o modo de existência e de comunicação dos espíritos e afirma por fatos o desprendimento e a independência do espírito encarnado durante o sono do corpo. Julgamos por bem assinalar esta novela, interessante sob mais de um ponto de vista e publicada num grande jornal que se dirige a um número considerável de leitores. Possa o enredo desta breve história, emocionante e bem escrita, lhes inspirar salutares reflexões e os levar a apreciar judiciosa e seriamente os princípios da filosofia espírita. Pluralidade das existências. Lemos no número 19 do LIEM, Jornal das Igrejas Reformadas, a seguinte passagem, concernente à pluralidade das existências, reproduzindo-a sem comentários, no que respeita à eternidade do Cristo. Citam-nos este texto: agora, tu, meu Pai, glorifica-me a mim em ti mesmo, com aquela glória que tive em ti, antes que o mundo fosse. João 17:2.5, e este, antes que Abraão fosse, eu sou. João 8:2.58. Mas, supondo que estas palavras sejam autênticas, não implicam de modo algum a ideia de eternidade absoluta, tal qual a concebe de Deus a nossa consciência, tal qual o próprio Cristo a contempla na essência divina. Tudo quanto nos é permitido daí deduzir a pré-existência, uma existência anterior àquela que ele desfrutava cá embaixo, em nosso mundo, isto é, em nossa terra. Portanto, Jesus não quer dizer outra coisa senão que ele existia antes do mundo do qual fazemos parte. Aos nossos olhos, uma tal pretensão nada tem que não corresponda perfeitamente à natureza eminente e ao caráter único do Cristo, e os 40 anos de sua carreira terrena não teriam sido suficientes para que ele realizasse os imensos progressos que notamos em sua pessoa.
A hipótese da preexistência ensinada tem que choque a razão, ao contrário, é a única que pode dar conta de uma imensidade de fenômenos psicológicos e morais, cujas explicações em geral são pouco satisfatórias ou absolutamente contraditórias. Nós admitimos, portanto, mesmo para os seres pessoais de todas as ordens, mas a título de suposição fortemente provável, projetando mais luz do que qualquer outra sobre a nossa situação presente e sobre o nosso eterno futuro, que Jesus tenha tido consciência de uma vida anterior mergulhando nas mais longínquas profundezas do passado, nós o compreendemos perfeitamente, e essa lembrança que os separava do comum dos homens e mesmo das almas de escola, mas, ainda uma vez, esta preexistência não é a eternidade absoluta. Ano 12, agosto de 1869, número 8. Variedades. O ópio haxixe. Escrevem de Odessa um dos nossos assinantes da Rússia, neste momento em Paris. Se assistirdes a uma sessão espírita na casa do Sr. Allan Kardec, proponde, eu vos peço, a questão tão interessante sobre os efeitos do ópio e do haxixe. Os espíritos aí têm uma participação qualquer, que se passa na alma, cujas faculdades parecem triplicar-se. Supõe-se que se separe quase inteiramente do corpo, desde que basta pensar numa coisa para vê-la aparecer, e sob formas tão distintas que se a tomaria pela realidade. Deve haver aí uma analogia qualquer com a fotografia do pensamento, descrita na Revista Espírita de junho de 1868, e em A Gênese segundo o Espiritismo, capítulo 14. Entretanto, nos sonhos provocados pelo haxixe, por vezes se veem coisas em que jamais se pensou e, quando se pensa num objeto qualquer, ele vos aparece em proporções exageradas, impossíveis. Pensais numa flor e logo se elevam diante de vós montanhas de flores que passam, desaparecem e reaparecem aos vossos olhos com uma rapidez assustadora, uma beleza e uma vivacidade de cores de que não se pode fazer nenhuma ideia. Pensais numa melodia e ouvis uma orquestra inteira. Lembranças muito esquecidas vos acorrem à memória como se fossem de ontem. Li bastante sobre o haxixe, entre outras a obra de Moreau de Tours. O que mais me agradou foi a descrição que dele dá um sábio médico inglês, o nome me escapa, e que fez experiências consigo mesmo. As que fiz com alguns de meus amigos só foram bem-sucedidas em parte, o que provavelmente se devia à qualidade do haxixe. Tendo sido lida esta carta na Sociedade de Paris, o espírito Morel Lavallée fez objeto da dissertação seguinte, Sociedade de Paris, 12 de fevereiro de 1869. O ópio e o haxixe são anestésicos muito diferentes do éter e do clorofórmio. Enquanto estes últimos, suprimindo momentaneamente a aderência do perispírito ao corpo, provocam um desprendimento particular do espírito, o haxixe e o ópio condensam os fluidos perispirituais e diminuem a sua flexibilidade, soldando-os, por assim dizer, ao corpo e acorrentando o espírito ao organismo material. Neste estado, as variadas e numerosas visões que se produzem sob a excitação dos desejos do espírito, pertencem à ordem dos sonhos puramente materiais. O fumante do ópio adormece para sonhar e sonha como deseja, material e sensualmente. O que vê são panoramas particulares de embriaguez, provocados pela substância que ingeriu. Ele não é livre, está ébrio e, como na embriaguez alcoólica, o pensamento dominante do espírito, tomando uma forma imutável, distinta, sensível, aparece e varia conforme a fantasia do dorminhoco. Se a sensação desejada se acha centuplicada no resultado, isto se deve a que o espírito, não tendo mais a força e a liberdade necessárias para medir e limitar seus meios de ação, age para obter o objeto de seus desejos com uma potência centuplicada, em razão de seu estado anormal. Não sabe mais regular seu modo de ação sobre o fluido perispiritual e sobre o corpo. Daí a diferença de potência entre o efeito produzido e o desejo que o provoca. Como já se disse, no sonho espiritual o espírito,
destacado do corpo, vai recolher realidades de que muitas vezes não guarda senão uma lembrança confusa. Na embriaguez devido aos elementos opiáceos ele se encerra em sua prisão material, na qual a mentira e a fantasia, materializadas, se dão as mãos. Desprendimento real, útil, normal, só é do espírito desejoso de avançar na ordem moral e intelectual. Os sonos provocados, sejam quais forem, são sempre entraves à liberdade do espírito e uma ameaça para a segurança corporal. O éter e o clorofórmio que, em certos casos, podem provocar o desprendimento espiritual, exercem uma influência particular sobre a natureza das relações corporais. O espírito escapa do corpo, é certo, mas nem sempre tem uma noção extremamente clara dos objetos exteriores. Na embriaguez devida ao ópio, tem-se um espírito sádio encerrado num corpo ébrio e submetido às sensações superexcitadas desse corpo. No desprendimento pelo éter, nós nos defrontamos com o espírito ébrio perispiritualmente subtraído à ação corporal. O ópio embriaga o corpo, o éter e o clorofórmio embriagam o perispírito. São dois estados de embriaguez diferentes, cada um entravando, de modo diverso, o livre exercício das faculdades do espírito. Dr. Morel Lavallee observação, notável sobre vários pontos de vista, tanto pela clareza e pela concisão do estilo, quanto pela originalidade e novidade das ideias. Esta instrução nos parece destinada a tornar conhecida uma questão até que pouco estudada. Se admite facilmente a embriaguez corporal ou sensual, de que os fatos da vida diária oferecem tão numerosos exemplos, o estudo da embriaguez perispiritual, se é que existe, parece, à primeira vista, subtrair-se às investigações dos pensadores. Algumas reflexões a respeito, simples expressão de nossa opinião pessoal, talvez não sejam despropositadas aqui. Nenhum espírita duvida de que o homem, em seu estado normal, seja um composto de três princípios essenciais: o espírito, o perispírito e o corpo. Se, na existência terrestre, esses três princípios estão constantemente frente a frente, eles devem necessariamente reagir um sobre o outro, e de seu contato resultará a saúde ou a doença, conforme haja entre eles harmonia perfeita ou discordância parcial. Revista Espírita de 1867. As três causas principais das doenças, a embriaguez, seja qual for, aliás, a sua causa e sede, é uma doença passageira, uma ruptura momentânea do equilíbrio orgânico e da harmonia geral que lhe é consequente. O ser todo inteiro, momentaneamente privado da razão, aos olhos do observador apresenta o triste espetáculo de uma inteligência sem direção, entregue a todas as inspirações de uma imaginação vagabunda, que não vem mais governar e moderar a vontade e o julgamento. Seja qual for a natureza da embriaguez, este será sempre, em todos os casos, o seu resultado aparente. Sob o império da embriaguez, o homem se assemelha a um aparelho telegráfico desorganizado numa de suas partes essenciais, que só transmite despachos incompreensíveis, ou mesmo não transmitirá absolutamente nada, esteja a causa da desordem no aparelho produtor, no receptor ou, enfim, no aparelho de transmissão. Se agora examinarmos atentamente os fatos, eles não parecem dar razão à nossa teoria. A embriaguez do homem subjugado pelo abuso dos licores alcoólicos não se parece com as desordens provocadas pela superexcitação ou pelo esgotamento do fluido locomotor, que anima o sistema nervoso. Não é ainda uma embriaguez especial a divagação momentânea do homem ferido subitamente em suas mais caras afeições. Estamos profundamente convictos de que há três espécies de embriaguez no encarnado: a embriaguez material, a fluídica ou perispiritual, e a mental. O corpo, o perispírito e o espírito são três mundos diferentes, associados durante a existência terrestre, e o homem não se conhecerá psicológica e fisiologicamente senão quando consentir em estudar atentamente a natureza desses três princípios e suas relações íntimas. Repetimos,
Estas poucas reflexões são pura e simplesmente expressão de nossa opinião pessoal, que não pretendemos impor a ninguém. É uma teoria particular que parece basear-se em algumas probabilidades e que nos deixará contentes se as vermos discutidas e controladas pelos nossos leitores. A verdade não pode ser privilégio de um só, nem de alguns. Ela emana da discussão esclarecida e da universalidade das observações, únicos critérios